Você já deve ter lido, porque é o escândalo do dia. O governo Bolsonaro deu um prejuízo bilionário para a Caixa Econômica Federal para bancar uma operação puramente eleitoreira. Foram 3 bilhões emprestados brasileiros que já estavam inadimplentes, com o nome sujo, e não precisaram oferecer nenhum tipo de garantia. O resultado, como era de se esperar, é um calote enorme. 80% não estão pagando as prestações. Também de forma totalmente irregular, segundo a legislação eleitoral, o governo passado criou o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Ou seja, ele emprestou dinheiro para as pessoas pagarem com o auxílio, que, como o nome já diz, é para pessoas comerem, não pagar prestações. Foram mais de 7 bilhões liberados exclusivamente durante a campanha eleitoral. A mais deslavada compra de votos. Isso está na imprensa. O que eu não vi ninguém comentando ainda é que esse rombo nos cofres da Caixa prejudicou muita gente, porque para bancar essa compra de votos, o banco deixou de emprestar para quem precisava de financiamento imobiliário e tinha como pagar. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike o seu comentário, que é muito importante. Eu falei que eu ia voltar e voltei. Então, tá na capa do UOL, vou deixar o link no post fixado, e é uma pouca vergonha. O Bolsonaro e o Pedro Guimarães, aquele ex-presidente da Caixa que chamava funcionárias para trabalhar com ele em quarto de hotel e recebia as moças trajando só cueca, o que deve ser uma visão do inferno. Jair e Pedro usaram dinheiro do Banco Estatal para fazer campanha política. Tá tudo lá na matéria e é um absurdo sob todos os ângulos. É claro que programas sociais, num país com desigualdades gritantes e com gente passando fome, como o nosso, são sempre bem-vindos. Só que eles pegaram um volume gigantesco de dinheiro e distribuíram 99%, segundo a reportagem, no período eleitoral. Acabou a eleição, acabou o dinheiro. É o mais descarado caso de compra de votos que eu já vi, principalmente quando a gente considera que pegaram dinheiro de um banco, não foi do orçamento da União, não era dinheiro para auxílio emergencial, não havia previsão orçamentária. E não apenas eles, entre aspas, emprestaram para gente que não tinha condição nenhuma de pagar, no caso da linha de crédito para negativados. E no caso do crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, o Bolsa Família do Bolsonaro, os juros eram mais altos que o crédito consignado para aposentado e o empréstimo desvirtuava a própria razão da existência do auxílio, que era botar pão na mesa. Eu recomendo fortemente que você leia a matéria se ainda não leu, porque depois dessa, que já estava explícita, mas a gente não tinha os números exatos, quero ver alguém ainda ter a coragem de questionar a inelegibilidade dele. Eu só fico imaginando se o Bolsonaro tivesse ganhado. Teria sido uma vitória totalmente ilegal, porque são inúmeros os casos de desvios de recursos financeiros e humanos, as motociatas que nós pagamos, as ações da Polícia Rodoviária Federal contra eleitores do Nordeste, esses bilhões aí da Caixa. Uma vergonha. Imagine o cenário com ele reeleito. A oposição indo ao TSE para dizer ele roubou e o TSE tendo que validar ou não a vitória sob a pressão dos fanáticos de porta de quartel, dos empresários apoiadores e desse Congresso eleito que, pelo amor de Deus, é o pior da história. Eu duvido que um Xandão sozinho iria dar conta do recado. Mas o que eu quero dizer aqui, para somar o debate, é uma outra consequência nefasta desse golpe que o ex-presidente da República e o ex-presidente da Caixa tentaram dar. Porque para emprestar esse dinheiro, sem lastro, sem garantia, a Caixa ficou sem recursos para liberar crédito imobiliário nos moldes que ela sempre fez. Ela tomou 2 medidas que impactaram diretamente o mercado de construção civil nessa mesma época. A primeira foi limitar os financiamentos a apenas um por CPF. Já volto ao assunto para explicar por que isso não é legal. A segunda foi limitar o valor do financiamento em no máximo R$1,5 milhão. Ou seja, se você é bem de vida, mas nem tanto a ponto de não precisar de financiamento, comprou um terreno num condomínio fechado e quer fazer uma casa de, sei lá, 3, 4 milhões, lá na Caixa você só conseguiria pegar R$1,5 milhão, mesmo tendo renda para pagar as prestações mensais. E mesmo a mansão ficando alienada em nome da Caixa, podendo ir a leilão em caso de calote, ou seja, empréstimo de banco
Normal. Mas antes que alguém possa reagir indignado comigo, achando que eu tô reclamando aqui de perrengue de rico, deixa eu explicar por que isso não é legal para a economia, na minha opinião, tá? Não é legal porque quando a Caixa empresta 2 milhões, por exemplo, para um rico construir sua casa, está injetando 2 milhões na economia. Para onde vai esse dinheiro? Para toda a indústria da construção civil, do tijolo ao acabamento. Isso gera emprego na fábrica, no transporte, no varejo e depois já lá dentro da obra. Esse dinheiro vai para os trabalhadores braçais da construção, vai para os escritórios de engenharia e arquitetura. Casa de rico e casa de pobre geram emprego. Emprestar para quem está precisando, como essa medida eleitoreira aí, também injeta dinheiro na economia? Sim. Só que, se esse dinheiro não retorna, se esse dinheiro vira calote, a roda trava e para de girar. O dinheiro não volta para beneficiar uma outra pessoa, porque o banco fica sem esses recursos para emprestar de novo. Dá para entender a diferença, né? A Caixa agora em abril, já sob o novo governo, voltou a liberar valores maiores. Subiu os juros, ainda estão mais baixos que o da taxa Selic, mas subiram de 9,5% para 10,5%, coisa assim. Mas pelo menos agora, você, amiga ou amigo muito bem empregado, juiz, promotor, deputado ou empreendedor bem sucedido, já pode construir sua mansão no condomínio maravilhoso daqueles que são um porre de entrar porque faz fila de visitante na portaria, com o financiamento da Caixa, gerando empregos para o pedreiro e para o ajudante, que precisam deixar sua moto do lado de fora do condomínio e andar 5 quarteirões todo dia para chegar até a sua obra, mas trabalhando, alimentando suas famílias com dignidade. Voltando a outra limitação imposta nessa época eleitoral e que agora também já está suspensa, essa história de não poder ter mais que um financiamento imobiliário por CPF, mesmo você podendo pagar, tendo renda para pagar os 2 financiamentos, o que você já tinha e o que você fez. A Caixa fez isso bem no ano em que o governo pretendia se reeleger usando um pacote artificial de bondades. Por que isso também não era bom para a indústria da construção? Eu não vou nem falar do cara que está pagando a casa dele, mas quer comprar um apartamento para a mãe. Poderia ser o caso. É que existem milhares de pequenos construtores autônomos no Brasil que constroem para vender, mas não têm recurso próprio para financiar a obra toda. Não são grandes construtoras, eu estou falando daqueles caras que fazem 1 ou 2 casas de cada vez, vendem e com o dinheiro constroem outras casas. Muitos desses caras costumam fazer assim, aprovam o projeto, financiam pela Caixa e quitam quando vendem a casa que eles acabaram de construir. Nesses casos aí, casa de mais de 1,5 milhão e gente que constrói para vender, daria para buscar dinheiro em outra instituição financeira? Sim, mas é a Caixa. Um banco que tem compromisso social, 100% público, deixando de injetar dinheiro na economia, dinheiro que voltaria com muita segurança para os cofres dela, porque é crédito bom, e entregando esse crédito bom e seguro para bancos privados que só visam lucro. Não tem compromisso social como a Caixa. Ou seja, abriram mão de oferecer crédito que geraria empregos e voltaria para o banco para beneficiar de forma irregular, ilegal, um projeto político partidário, que envolvia inclusive o presidente do banco, que quando não estava de cueca em hotel, estava tentando emplacar sua candidatura como vice do Bolsonaro. Fora os outros impactos eleitorais e financeiros que estão na matéria do UOL, por isso eu nem vou citar aqui. E essa foi só para começar a semana. Eu sou o Maurício Ricardo, gravei um vídeo mais cedo, uma espécie de continuação do meu vídeo de ontem sobre o Roger Waters, não deixe de assistir. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.